Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É uma alegria voltar ao Templo Tupiara, a esse templo de cura, e juntamente com a espiritualidade festejarmos nesse banquete de luz. Hoje eu quero trazer uma palestra prática, uma palestra de uma mensagem viva, de uma mensagem extraordinária que acabou nesses dias de acontecer. Eu frequento o Templo Espírita Tupiara desde 1980, trazido aqui para as palestras do mês de agosto, dedicadas ao Dr. Bezerra de Menezes, pelo companheiro já no plano espiritual, Newton Boechat. Com o passar do tempo, em 1982, eu casei com a minha esposa Regina Lúcia, que também veio a se integrar nessas palestras abençoadas de agosto. E hoje eu queria dizer para vocês que nesses 42 anos, onde só por motivo de muita urgência em termos de viagem não podemos comparecer, hoje é a primeira vez que eu peço vênia para falar sentado, pois acabei de realizar uma cirurgia significativa. Mas, sem mais delonga, como dizia o Newton Boechat, vamos ver essa parte prática, essa mensagem de viva. Evidentemente que todos nós que nos encontramos aqui viemos em busca de salvação, viemos em busca de saúde, viemos em busca de cura, viemos em busca de orientação. Como diz o lema, viemos em busca de amor, luz e caridade. O nosso planeta é um planeta de prova e expiação. E ele tem na sua estrutura, entre os povos mais antigos, o povo africano e o povo oriental, os mongóis chineses. E se nós olharmos para esse povo, para esses povos, nós vemos uma estrutura básica voltada para a cura. Evidentemente que os nossos irmãos africanos conseguiram congregar a mensagem extraordinária da floresta, rica em ectofitoplasma, rica das riquezas das energias vegetais, juntamente com as energias da pedra, a ectomineroplasma, a energia maravilhosa que eles chamavam de Xangô, evidentemente junto com as energias do mar, das águas, dos rios, das cachoeiras. E como nos observa André Luiz na obra maravilhosa de Chico Xavier, a água é o meio condutor de maior riqueza espiritual que podemos imaginar. Que bênção um banho, que bênção um passeio à beira-mar, num exercício respiratório. Diz o nosso querido homenageado, Dr. Bezerra de Menezes, que nenhum de nós sabe dar um passe tão eficiente como o vai e vem das ondas do mar. Mas o nosso planeta precisava de um impulso, e a misericórdia do seu governador, Jesus Cristo, enviou povos maravilhosos para dar impulso ao nosso planeta, na área da ciência, na área da filosofia, na área da religião, na área da paranormalidade. E entre esses povos nós temos os do Egito Antigo,
Nós temos os povos semíticos sintetizados no povo de Israel com o monoteísmo. Nós temos os povos da Índia que nos trouxeram a metafísica, a bênção do yoga. Nós temos os povos da Europa que nos trouxeram a bênção salutar da ciência. E entre esses povos, o mais adiantado era o povo egípcio, que até hoje nos deixaram construções maravilhosas, mensagens incríveis. O livro dos mortos do Antigo Egito nos acena com uma mensagem filosófica, paranormal e da imortalidade da alma de forma incrível. E eles, com a técnica das mumificações, conseguiram conhecimento da morfologia, da estrutura corporal, do funcionamento dos nossos órgãos, do funcionamento do sangue, do coração, do pulmão. Eles traziam no seu conhecimento a técnica da ortopedia, as talas para defender os ossos quebrados, quando em outros povos se praticava a amputação. Eles trouxeram técnicas ginecológicas, onde muitas mães puderam gerar filhos através de uma farmacologia avançada e também do fósseis, para tentar, na medida do possível, salvar os nascituros com dificuldade de sair do ventre. Se vocês olharem para os fósseis, uma das colheres, uma das pontas é semelhante à colher para defender, proteger, amparar a cabeça do neném. Eles trouxeram técnicas da oftalmologia, trouxeram técnicas ligadas à proctologia, que é a doença ligada ao reto, ao ano. Aliás, trouxeram técnicas interessantíssimas de lavagens intestinais, evitando muitas infecções, muitas doenças. A vida passa. Os gregos e os indianos ficaram impressionados e foram visitar os egípcios e trouxeram as suas técnicas, trouxeram muito dos seus desenvolvimentos. A medicina ligada ao yoga, a medicina ayurveda, baseada numa alimentação muito bem estruturada, macrobiótica da Índia. E na Grécia, nós temos as orientações numerológicas de Pitágoras e temos também o conhecimento daquele que veio a se chamar o pai da medicina, que é Hipócrates. Hipócrates, baseado nos estudos do Egito, veio nos trazer orientações incríveis no campo da medicina, como os humores, a técnica do equilíbrio dos fluidos no nosso corpo. E trouxe também a orientação médica, para que o médico exercesse a medicina como um sacerdote. Até hoje nós temos nas faculdades de medicina o juramento hipocrático, em que ele fala que o médico, antes de tudo, está para servir, para consolar, para confortar, para aliviar. Vamos dar um salto no mundo grego. Entre os muitos deuses considerados pagãos do mundo grego, nós temos aquele que é chamado Deus da medicina. E o Deus da medicina é Esculápio, que mostra a força da energia passando por todos os chakras, subindo do chakra básico na coluna vertebral até o chakra no alto da cabeça, irradiando luz com a tonsura dos santos e anjos, as auréolas, né?
o nosso, então, Hipócrates transformou vários espaços do planeta em ambientes de cura. As pessoas faziam peregrinações porque ali naquele local naqueles locais eram tão impregnados os fluidos que ao chegar lá, muitos ficavam curados. Até hoje é assim. Só em entrarmos no Tupiara, ficamos embebecidos de fluidos. Ao nos aproximar do templo de Fátima em Portugal, ficamos embebecidos de fluidos. Ao nos aproximar de Lourdes na França, ficamos embebecidos de luz. A nos aproximar da nossa querida Nossa Senhora da Aparecida, quantas bênçãos! E diz a música que o poeta não sabia rezar, só queria olhar e receber de Maria. E ali, um dos templos dedicado a Esculápio, nós temos na cidade de Assis, aonde 1200 depois de Cristo nasceu o poverelo, o pobrezinho, o querido São Francisco de Assis. E São Francisco de Assis, antes, na sua juventude, estava perdido. Ele queria ser cavaleiro, ele queria ir para a guerra, ele não sabia com quem casar, ele não sabia para onde rumar a sua vida, não sabia como gastar a fortuna do seu pai, que ele mesmo multiplicava com mais capacidade do que o próprio pai. Mesmo assim, um dia ele partiu para a guerra na Apulia, lá mais para o sul da Itália, e chegando na localidade de Spoleto, ele desceu do cavalo com a armadura mais bonita que o seu pai havia comprado para ele, e ele foi repousar. E ao repousar surgiu aquela voz, a sua voz, aquela voz inesquecível de que quando ele foi João Evangelista, ele ouviu na cruz: filho, eis tua mãe, mãe, eis teu filho. Ele ouve a mesma voz que estava impregnada na sua alma, que é a voz do Cristo. E o Cristo diz para ele: Francisco, o que você prefere buscar? Um Senhor do mundo ou o Senhor dos céus? E ele disse: o Senhor dos céus. Então por que está atrás das coisas do mundo? Volta a Assis e lá será dito o que você deve fazer. Ele volta, deixa a sua armadura para outros, e ele volta refletindo o que seria isso. E como é que ele queria saber a resposta? Volta que lá em Assis será dito. E começou por muitos e muitos dias a peregrinação de São Francisco, num estado imenso de agonia, de ansiedade, de aflição, para saber qual era a resposta. Até que um dia ele se dirige à igreja de São Cosme e São Damião, mais popularmente conhecida por preguiça como a igreja de São Damião. As pessoas às vezes têm preguiça de falar o nome todo, né? Então ele se dirige para lá porque era um espaço de cura. E que espaço de cura era esse? Aquela igrejinha tão humilde, tão simples de São Damião, no sopé das montanhas de Assis. Era onde ficava o templo do deus Esculápio, já ali impregnado por peregrinações de cura. Mas quando o cristianismo chegou, trocaram o nome, tiraram o deus Esculápio e fizeram uma homenagem aos irmãos médicos, São Cosme e São Damião.
E ele ali, Francisco, chega aflito, ansioso, angustiado, doente. E diante de um Cristo maravilhoso de 2 metros por 1,80 m, que até hoje nós vemos na cidade de Assis, um Cristo todo em luz e de olhos abertos, ele fica impressionado, porque não só ele olha para o Cristo, mas o Cristo está olhando para ele. E ele, diante daquela situação e vendo a sua alma assim, ele se põe de joelhos e começa a orar. Uma das orações mais belas que o cristianismo nos legou, e que é a oração que todos nós precisamos. Dizia Francisco diante de Jesus: Senhor, curai as trevas do meu coração. O que mais nós precisamos, meus irmãos? Senhor, curai as trevas do meu coração. Senhor, curai as trevas do meu coração, para que eu possa ter uma fé certa, uma esperança firme, e que na caridade eu faça não o que eu quero, mas o que tu queres. E ali ele vendo aquela igrejinha tão desolada, tão envelhecida, depois de receber a resposta da cruz, Francisco, endireitai a minha igreja, ele começa inicialmente a reconstruir a igreja de São Damião fisicamente. Depois faz na igreja de São Pedro, depois faz na igreja da Porciúncula, dedicada a Santa Maria dos Anjos. E aí ele percebe que o que ele tem que fazer é endireitar moralmente a igreja do Cristo. E ele assume numa roupa simples a mensagem agora da salvação, da saúde. Pobreza, castidade e obediência. E começa a vida abençoada do poverello. Vamos dar um salto planetário. Chegamos em 1857 com as bênçãos de Allan Kardec. O Espiritismo veio para consolar. E com o Espiritismo, a popularização da oração, do Evangelho, da presença dos amigos espirituais e do passe. Dr. Bezerra, lá nos trabalhos de Chico Xavier, ensinava uma mensagem bem ampla: homeopatia, passe, água fluidificada, evangelho e caridade. Vou trazer para vocês mais uma vez a fórmula abençoada de Bezerra de Menezes, que acontecia todas as sextas-feiras nas reuniões públicas do nosso Chico Xavier, tanto em Pedro Leopoldo quanto em Uberaba. Homeopatia, água fluidificada, passe, evangelho e caridade. Eis a fórmula. E a gente frequenta aqui o Tupiara e vem em busca de ajuda. Eu também venho, sempre vim, já fiz várias cirurgias, e em todas as cirurgias eu antes me socorri das bênçãos do Caboclo Tupiara, que tem no seu serviço a bênção médica de Bezerra de Menezes e sua equipe. Se nós formos listar as bênçãos da nossa vida, impossível dizer e radiografar. Mas é verdade que essas coisas acontecem. E como acontece? E muitas vezes nós pensamos assim, quantas vezes? Aquela pessoa foi curada porque ela é boa, porque ela faz caridade. De Jesus, que são os doentes que precisam de médico. E se fosse depender da nossa evolução,
como nós seríamos curados? Que evolução que nós temos, que bondade que nós temos. O plano espiritual se aproxima de nós por outros motivos. Vejamos como Jesus ensinou no Evangelho. Certa vez um centurião que comandava uma tropa de 100 soldados romanos se aproxima de Jesus e diz que o servo dele estava doente. E Jesus disse: vamos lá curar o seu servo. E ele disse: Senhor, eu sou o comandante do meu exército, da minha tropa, e eu digo para os meus soldados: faça isso, faça aquilo. O Senhor também não precisa ir lá, basta dizer para que o meu servo seja curado, e ele será. E Jesus disse: nunca vi tamanha fé assim em Israel. E diz: o seu servo está curado. Então a primeira coisa que nós precisamos é fé, confiança absoluta no plano espiritual. O paciente que não confia no médico não está colocando todo o seu ser à disposição da cura. Precisamos ter fé, e fé é a confiança na espiritualidade. Doutor Bezerra está conosco, em nome da Virgem, não nos deixará nunca. Essa é a fé. E se a Virgem colocou ele à disposição do serviço, é porque, através da Virgem, ele tem capacidade para agir e para curar. O segundo ponto da mensagem de Jesus era de uma mulher síria fenícia. Ela não era judia, ela era sírio-fenícia. E ela vinha atrás dos apóstolos de Jesus que caminhavam. E ela dizia: Senhor, cura meu filho, minha filha. Senhor, cura minha filha. Senhor, cura minha filha. Os apóstolos começaram a se sentir incomodados com aquela mulher que não deixava eles. E continuava: Senhor, cura minha filha. E eles se aproximaram de Jesus e disseram: Senhor, despeça essa mulher, senão ela vai ficar nos incomodando. E Jesus falou numa posição de bastante aparente arrogância, mas buscando o mais profundo da humildade: eu não vim para os cachorros. Estranho, né? Nossa! Se não fosse Jesus, a gente dizia assim: nossa, como é que ele fala assim? Mas a mulher percebeu, e ela deu a lição que Jesus esperava, uma lição extraordinária. Senhor, eu entendo, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. As migalhas para mim bastam, Senhor. E Jesus disse: a sua filha está curada. Aqui nós temos a mensagem da humildade. A humildade é tudo. Por fim era o cego Bartimeu, filho de Timeu. E ele, ouvindo uma multidão, ele pergunta: quem é esse grupo que está passando? E dizem para ele: é Jesus de Nazaré. E ele pensa: se Jesus curou um cego em Cafarnaum, é lógico que ele pode curar um cego aqui em Jericó. E começa a gritar: Senhor, filho de Davi, cura-me! Senhor, filho de Davi, cura-me! A multidão passa pelo cego e diz: cala a boca, não atormente o Senhor. E diz a passagem que Jesus, tomado de compaixão, disse assim: traga o meu cego aqui. E ele tirou fora a capa para não se atrapalhar e chegou diante de Jesus. Esse é um outro argumento fundamental para que a gente possa receber cura. Tirar a nossa capa da ilusão, da vaidade, de achar que é bonzinho, de achar que merece. Então nós temos aí os 3 princípios básicos: fé, humildade e transparência, sinceridade. Ser você mesmo. E isso há dias atrás aconteceu comigo. Esse é o primeiro dia que eu estou saindo de casa, depois de 26 dias no hospital samaritano internado.
fiz uma cirurgia para tirar um câncer e houve uma intercorrência, um problema sério que ninguém sabia o que era. Nesses 26 dias, a angústia e a expectativa. Mas num dia abençoado, e sempre tem um dia abençoado, a gente às vezes pode esquecer, mas eles não esquecem nunca. A nossa Maria Luísa aqui do Tupiara ligou para a gente e disse: Jorge, você pode fazer a palestra do Tupiara no dia 17? Eu lá internado sem saber o que tinha ainda. Fui ousado. Fé, esperança, fé, humildade e transparência. Foi ousado, sim. Palestra marcada hoje aqui. Mas nisso eu ia passar por cirurgia do estômago. Eu fiz 3 cardioreversões, que é a parada do coração através do choque, para que ele possa voltar outra vez a funcionar dentro de bases normais. O coração que deve bater em torno de 70, batia 180. E foram chamado um médico para fazer uma ablação. E quando o médico chegou, no outro dia, o coração caiu de 180 para 70 e a ablação não foi feita. O cirurgião chegou para marcar a cirurgia e chegaram à condição, a visão de que precisavam fazer uma punção, tirar o gás e o líquido do intestino através de uma agulha injetada na barriga, dentro da máquina de tomografia. Cirurgia marcada no Tupiara. Orientação presente do Dr. Paulo César de Andrade. Orientação Maior Bezerra de Menezes. Supervisão da Virgem. Autorização de Jesus. Nos dirigimos para a pulsão, para dentro da máquina de tomografia, levada pela equipe de enfermeiros do Hospital Samaritano. Evangélicos, ficaram amigos e cantavam louvando a Jesus e dizendo que tudo dará certo. Nós não entendíamos o procedimento daquelas enfermeiras no hospital assim, mas respeitávamos. Entramos ali naquela máquina, lembrando do nosso querido Getúlio, que dirigiu o Tupiara por tanto tempo, e cantávamos tentando imitar sua voz de fé. Tupiara, ó Tupiara, venha até nós, grande amigo. E assim fazíamos interiormente. E diziam que eu ia dormir lá dentro, a anestesia ia ser dada. E daqui a pouco eu senti um toque na barriga. Eu falei, eu vou gritar, eu não estou sedado. E logo o carrinho andou. E a anestesista perguntou: o que houve que tudo foi regredido na sua barriga? Logo veio o médico que ia fazer a punção e disse: foi milagre da sua barriga? Acabei de ligar para o cirurgião, ele está dando saltos de alegria. Eu falei assim, eu não entendo, sou psicólogo, mas a vida é muito mais paranormal do que de efeitos casuais. Ele falou, há muito o que pensar. Eu voltei para o quarto, as enfermeiras cantavam, as enfermeiras davam louvor a Jesus e diziam, milagre, milagre. Aí o médico chegou, o cirurgião, e diz assim, eu não entendo, vamos dizer assim, milagre do antibiótico. Já já estou indo para o consultório dele, quando acabar a palestra, para com certeza receber a libertação. Mas, terminado isso, todos voltaram para os seus setores e a chefe da enfermagem ficou. Ela não foi embora e só ficou eu, a chefe da enfermagem e a minha esposa. E ela vira-se para mim e diz assim, o senhor me permite, eu não conheço o senhor, sou aqui do hospital, mas o senhor já ouviu falar em Bezerra de Menezes? Eu falei assim, já, inclusive eu sou biógrafo de Bezerra.
Ela fala, eu vou procurar os seus livros. É que eu quero dizer, e esperei as enfermeiras ir embora, porque eu sou chefe delas, elas são evangélicas e eu não quis incomodá-las, que o doutor Bezerra estava aqui com o senhor. Ele desceu para a máquina de tomografia, ele fez a cirurgia no senhor, e por isso nada foi encontrado. E hoje nós estamos aqui, dizendo para você que não é mérito, é bênção da misericórdia do alto. E não há nenhuma vantagem da minha pessoa para qualquer um de vocês. E se nós recebemos, todos nós podemos receber. E como Cristo deu a sua mãe na cruz para todos nós, e Bezerra assumiu o compromisso de ser filho e serva de Maria, ele, como um filho obediente à sua mãe abençoada, estará sempre do nosso lado. Tenho confiança. Bezerra é o servo de Maria, que estará sempre conosco. Entre as santas, mais santas foste ungida, Senhora da divina providência, cristal de rutilante transparência, que alumia e apacenta as nossas vidas. Nos jardins do Senhor fostes escolhida e apontada como anjo de clemência para sofrer a cruz, a incoerência da humanidade em luta enraivecida. Virgem Maria, excelsa companheira, ai de nós, dadivosa mensageira, se não foras conosco no caminho. Ai de nós, se o teu hálito bendito não soprasse as correntes do infinito, se o teu manto não fosse o nosso ninho. Guarde, guarde, queridos amigos. Na hora que não der mais, nunca esqueça que começa assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor seja convosco. Muita paz, que Jesus continue a nos abençoar, que assim seja.